pessoal da XCOM, muito bem-vindos a mais um workshop aqui na XCOM. E ele, que está aqui conosco já há um tempo, já não é mais um convidado, sim parte da família. O Edu Molina, trazendo seus conhecimentos aqui como historiador de histórias em quadrinhos. Acompanhe a vinheta e... Edu, seja muito bem-vindo a mais um dia de evento, a mais um ano junto aqui conosco. Ano passado você não conseguiu estar conosco no presencial, no online surgiu alguns imprevistos, né? Mas esse ano você está aqui conosco e é uma honra para nós recebê-lo. E eu quero que você se apresente para o pessoal. Quem é o Edu aí? Marcos, obrigado pelo convite, meu irmão. É um prazer fazer parte dessa família, né, que me acolheu tão bem. E nós temos caminhado juntos aí há 2, 3 anos já. No ano passado, realmente, infelizmente, né, nós tivemos aí um problema particular e bem no dia ali não pudemos comparecer. Mas Deus é bom e sabe de todas as coisas e preparou para que a gente estivesse junto aqui hoje, né? Para quem não me conhece, eu sou o Edu Molina, eu sou formado em História, também tenho uma especialização em Política e Relações Internacionais, e todo o foco dessa minha pesquisa, tanto na História quanto na Política, trabalha sempre com essa perspectiva da cultura pop, especificamente ali nas histórias em quadrinhos, né? Então eu procuro discutir o contexto político das histórias em quadrinhos. Eu sou professor, né, dou aula de História, de Sociologia, e sempre tento levar essa metodologia para a sala de aula, para que os alunos consigam entender um pouco melhor, né, aquilo que a gente está estudando. Sempre que dá uma brecha, eu coloco ali algo da cultura pop na sala ali para eles entenderem melhor, uma discussão, né, com alguma história, com algum personagem. Então sempre eu tento levar alguma dessas coisas para os meus alunos para facilitar esse processo. Tive a oportunidade de lançar um livro há 2 anos atrás, o Eu Vilão, que foi um livro em que eu pude discutir 3 vilões da cultura pop com um pano de fundo do cristianismo. Então nós falamos do Darth Vader, falamos do Coringa e do Sauron, e em cada um deles nós pudemos ver uma dessas faces da nossa formação enquanto pessoas caídas, né, que tanto necessitam da graça de Deus. Então mostrando que nós somos mais vilões do que heróis na nossa própria história. O herói foi aquele que nos resgatou. Então é isso que nós temos é isso que eu tentei trabalhar ao longo das páginas daquele livro. Faço parte também, além daqui do grupo do XCOM, do pessoal da Glocal, que é uma ONG em São Paulo, em que nós procuramos fazer esses paralelos entre a arte, a cultura e a espiritualidade em Cristo. Então, acho que resumidamente, esse é o Edu Molina. Só para completar, casado, né, com a Priscila e pai aí da Madu e da Isa. Legal, Edu, é sempre bom ter você aqui conosco. Você é uma pessoa muito especial para nós. A gente ama muito você, a sua família, e você só veio para agregar o nosso evento, trazer muito conhecimento e abraçar esse projeto conosco. Eu acompanho também a Glocal, vejo a dedicação que vocês têm a respeito disso. Então isso é louvável e é importante que nós deixamos isso registrado aqui, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo, literalmente, por que o Edu escolheu História? Tem um monte de gente que quer ser médico, né? E aí, aqui estão alguns resultados. Olha, e o meu celular começou a falar sozinho. Mas muitos querem ser médico, querem fazer qualquer coisa, e aí, por que História, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco disso. Desde criança, eu sempre fui muito interessado por essas coisas do passado, né? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o Indiana Jones, eu fiquei
Eu pirei, falei, nossa, o cara é um arqueólogo, ele vai buscar essas coisas do passado e por causa do Indiana Jones eu comecei a ler mais sobre isso. Eu lembro que quando eu era criança, né, nas classinhas ali da escola dominical, quando falavam do Egito, né, de tudo que era o Egito, do povo hebreu e tal, eu sempre me interessei em querer saber mais. Isso é uma coisa que me acompanhou ao longo da vida. E quando eu. Essa assim, quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer educação física. Eu fiz 2 anos e meio de educação física. E aí eu vi que aquele negócio não era para mim. Eu vi que a grande paixão que eu tinha era por história. E eu acabei então seguindo os rumos aí da história. A princípio eu nem pensava em ser professor. Eu queria trabalhar só com pesquisa. Mas aí ao longo do caminho eu tive que fazer um estágio obrigatório em sala de aula e me apaixonei pela sala de aula e hoje eu levo as duas coisas, né? Tanto o trabalho como professor como pesquisador. Entendi. A gente, aonde que nesse meio caminho aí as histórias em quadrinhos se encontrou, assim, você se encontrou com histórias em quadrinhos, porque muita gente acha que é coisa para criança, né? Eu não consigo ver isso, né? Claro que tem sim as leituras para cada classe de idade, né? Cada linguagem, mas quando eu falo, por exemplo, vou comprar, gastei R$200 em quadrinho, né, na Comic Con, os outros não conseguem entender, né? Você não cresceu ainda? Claro que hoje é muito menos por causa da minha profissão, que também, minha segunda profissão, que acabou sendo os quadrinhos, então hoje as pessoas ao meu redor ainda já conseguem entender um pouco melhor, né? Mas no começo eu enfrentei muito isso. Mas enfim, quando que foi isso, esse encontro do Edu, como que foi? Conta pra nós. Isso aconteceu na faculdade. Eu tive um professor que hoje é um amigo muito querido, o professor Vitor Calari. Ele trabalhou com a gente uma disciplina ali de história contemporânea e nessa disciplina ele nos apresentou, né, a história em quadrinhos como um meio de pesquisa. Então, dentro da história nós temos várias fontes de pesquisa. Temos ali os livros, jornais, revistas, você tem uma infinidade, né, objetos, então você tem uma infinidade de coisas que você pode utilizar para pesquisar e fazer esse diálogo com o passado. E ele nos mostrou que a história em quadrinhos também ela traz esses traços dessas discussões políticas referentes ao seu tempo, né? Então a partir dali, no meu penúltimo semestre da faculdade, né, foi quando eu consegui abrir o olho e começar a ver as histórias em quadrinhos com esse outro olhar, né, de você enxergar que tudo aquilo que está ali naquela história ele reflete um contexto político do seu tempo. Muitos autores fazem isso propositalmente, outros deixam ali meio que no subliminar. Então você consegue perceber, né, ao longo da história que está sendo narrada ali esse processo, né? E como você falou, cara, é muito difícil trabalhar com história em quadrinhos, né, porque as pessoas não te levam a sério. Essa é a real, né? A gente vai falar que trabalha com pesquisa em história em quadrinhos. O que a gente mais ouve é isso, né, cara? Que não cresceu ainda, que desculpa por continuar comprando gibi. Então a gente ouve um monte de coisa por aí. Às vezes eu tô aproveitando, tô no metrô, tô lendo um quadrinho. O pessoal te olha feio, né? Tipo, esse marmanjo aí lendo quadrinho, né, tal. Então tem essa resistência muito grande, inclusive por parte de historiadores, né? A nossa luta pelo reconhecimento dos quadrinhos, né, como fonte documental, ela é muito intensa, né? Tem locais que a gente vai, congressos históricos assim, que a gente não consegue entrar, né, com uma pesquisa em quadrinhos. É bem complicado ainda esse meio. Alguns estão começando a abrir um pouco mais o espaço. O Vitor Calari, por exemplo, né, hoje ele está fazendo o doutorado dele, em quadrinhos também, e é um desses pioneiros, né, que vai abrindo essas portas para quem vem depois. Então a gente vai nessa linha tentando ganhar algum reconhecimento verdadeiro no meio de tudo isso, né? Entendi. A gente sabe, hoje é mais notório,
qual a importância dos quadrinhos na cultura pop. Isso é notório, mas eu sei, né, como um bom estudador também de histórias em quadrinhos, o qual a importância, né, os quadrinhos têm politicamente falando, né? É uma voz mesmo, né? Aqui no Brasil nem tanto, né? Mas lá fora a gente vê, quando eu falo lá fora, lá no exterior mesmo, a gente vê que o quadrinho ele tem muito mais força, né? Eu estava conversando com o ex-editor da Panini, que é o Levi Trindade, ele está com um workshop aqui conosco, e assim, a quantidade de leitura de leitores lá fora é exorbitante, muito maior do que aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, uma das coisas que ele comentou, né, no nosso workshop, inclusive quem não assistiu e está aqui nos acompanhando, assista, né, o Levi Trindade, ele fala que quando vai buscar, né, um quadrinho, eu perguntei para ele, quando vai buscar um quadrinho de fora para trazer, né, que ele trouxe Batman, né, ele é o editor dessa época aí, né, ele saiu esse ano agora, né, de lá da Panini, então ele chefiou muito tempo os quadrinhos internacionais. E aí eu perguntei qual que é o estudo que você faz para trazer, né? E aí ele falou, olha, lá fora se o quadrinho vendeu 10 mil, aqui a venda vai ser 1.000, né? Essa é a conta que faz, né, de 10%. Então aí quando vai para trazer esse estudo, aí comercialmente falando, isso por outro lado é um número assustador, porque assim, se lá vendeu 10 mil é porque tem 10 mil leitores. E desses mesmos 10 mil leitores aqui não tem. Mas enfim, fato histórico, dentro da importância, né, que a voz que os quadrinhos têm lá fora, principalmente, eu acho que o que é mais assim notório, né, essa questão política e a visão, né, a importância, né, do quadrinho é X-Men, por exemplo, né? X-Men trata da inclusão social, né, que era a época dos negros lá que eram rejeitados, enfim, né, isso é mais notório. Mas eu queria que você compartilhasse conosco a respeito disso mesmo. Qual é a real importância do que os quadrinhos podem trazer, né, que se conversam? Se você quiser trazer outros exemplos além desse do que eu falei, cite para nós aí. Até para voltar um pouco, né, no que você comentou, né, desse papo que você teve com o Levi Trindade, é muito interessante a gente fazer, né, uma análise de mercado mesmo. Por exemplo, eu participei de um podcast com o pessoal do Japão. Então, eles me convidaram para falar sobre as histórias em quadrinhos no Ocidente. Então, teve um cara, um japonês, né, um brasileiro, né, que nasceu lá, criado lá. Então, ele era especialista em mangás e eu fui trabalhar com a questão do quadrinho ocidental. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, né, ele comentou comigo, ele falou assim, cara, aqui no Japão a gente ensina a cultura japonesa no mangá. A gente ensina os principais fatos históricos do Japão através do mangá. Qualquer pessoa que você entra no metrô, é normal um cara sentar e ler um mangá. É normal você ver crianças, adultos, adolescentes, cada um com um mangá diferente, de acordo com a sua faixa etária, mas é um traço cultural do Japão. E eu fiquei, talvez assim, um dos mais conhecidos em questões históricas aqui no Brasil, o Gen, Pés Descalços. São 10 volumes de uma história que narra a vida de uma família, né, especificamente de um menino, né, o Gen Nakaoka, depois da bomba em Hiroshima. Então ele é um sobrevivente de Hiroshima. E o autor colocou, é uma história autobiográfica, né, o autor sobreviveu àquilo, e esse quadrinho ele faz sucesso absurdo assim, no Japão, porque ele é usado para ensinar, né, os japoneses esses elementos da bomba de Hiroshima, as consequências e tudo mais aquilo. Então você pega nos Estados Unidos, né, a venda, embora tenha caído, né, mas continua vendendo muita história em quadrinhos ainda. E aqui no Brasil a gente não tem esse hábito, né? Infelizmente o brasileiro não tem o hábito da leitura, então já começa por aí. Então a gente não lê, então automaticamente isso já nos prejudica. Quando você chega na questão da história em quadrinhos, você tem ainda
esse marco de que isso é uma coisa de criança. Então você sempre infantiliza a história em quadrinhos. Porque de fato, né, você começa a ler quando criança. A gente entra nesse mundo, normalmente aqui no Brasil, a partir da Turma da Mônica. A Turma da Mônica faz parte da infância das crianças, ela faz parte do processo de alfabetização. As minhas duas filhas, quando aprenderam a ler, ali com 6 anos de idade, já ganharam um gibizinho da Turma da Mônica e foram lendo e conseguiram, né, juntar palavrinha aqui e ali. Então elas começam, né, começam com isso, e depois, numa certa idade, você começa a perder o público porque ou não tem histórias interessantes, ou você passa a ser motivo de piada entre os outros, enfim, você acaba tendo um problema para a continuação desse hábito, né? Vamos chamar assim, desse hábito, dessa leitura, né? Então você acaba perdendo. O Maurício de Souza lançou uma coleção, né, de graphic novels, né? Já está acho que na terceira ou na quarta tiragem ali, e é muito bom, né? O Laços, que virou filme, né, foi lançado nessa graphic novel primeiro. Você tem uma série de outras histórias fantásticas ali, em que você tem um outro olhar, né, um olhar mais adulto para as histórias da Turma da Mônica, né? Então acho que isso fica muito parado ali, né? E aí a gente tem essa dificuldade de entender que, por exemplo, a própria Turma da Mônica, você consegue discutir um aspecto sociológico, você consegue analisar como que era a vida das crianças ao longo desses anos todos, as brincadeiras infantis, as discussões com os pais, quais eram os brinquedos que eles utilizavam, por que daquele determinado tipo de brincadeira daquela época, né? Então você consegue olhar para o Chico Bento e acompanhar as mudanças, né, do próprio agronegócio nas histórias do Chico Bento, né, ao longo desses 50, 60 anos que o Maurício de Souza publica. Então você consegue analisar a sociedade brasileira a partir da Turma da Mônica. Então é bem interessante isso, mas passa batido, né? E se a gente for pegar esses grandes arcos, né, internacionais, você citou o X-Men. Eu acho que o X-Men é um dos exemplos mais fantásticos que nós temos. Ele surge lá na década de 60, se não me engano, em 63, onde você tem realmente aquele alvoroço, né, das questões do movimento pela igualdade racial nos Estados Unidos. Tem ali já um Martin Luther King, né, se levantando como um grande nome dessa luta, Malcolm X. E você tem nos X-Men essa representação simbólica entre o professor Xavier, né, com os ideais do Martin Luther King, e o Magneto, né, com esses ideais mais próximos do Malcolm X. Então você tem esses dois personagens tendo suas ideias refletidas nas histórias e toda uma discussão de inclusão. Uma inclusão racial, mas que também fala sobre outros assuntos, como por exemplo o feminismo. Então você tem ali uma Jean Grey na formação da primeira equipe dos X-Men, e ela não está ali só para fazer número, ela se torna uma das líderes daquele grupo. Então aos poucos você começa a discutir, né? Você vai inserir o Pantera Negra, né, que vai ser o primeiro herói negro de fato ali nas histórias de quadrinhos. Então ele começa participando de uma aventura no Quarteto Fantástico, depois ele vai para os X-Men, aí ele participa de uma outra aventura com outro grupo, ele volta para o Quarteto Fantástico, até que o pessoal percebeu que, pô, legal, esse personagem é forte, as pessoas estão curtindo, vamos lançar esse cara com um título próprio dele. E aí você tem no começo da década de 70 o Pantera Negra, né, tendo o seu arco ali, uma revista com seu próprio nome, sem depender de nenhuma outra equipe, né? Então isso é muito significativo, né, porque você tem essa perspectiva desse resgate da cultura africana, do tradicionalismo, do ancestralismo. Então você tem essa discussão nas histórias do Pantera Negra, ao mesmo tempo que você tem uma Wakanda completamente desenvolvida, moderna, tecnológica. Então você tem um resgate do passado, mas também olhando para o futuro. O que seriam, né, dos negros, por exemplo, se os brancos não tivessem invadido, os brancos europeus não tivessem invadido a África, né? Como a África poderia ser? Você tem um vislumbre disso ali em Wakanda. E aí ao longo do tempo você vai tendo outros arcos importantes ali. A gente tem um marco muito grande na década de 80, com o surgimento do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, né, que é um marco que revoluciona
né, o Batman, por exemplo, né, a partir dessa história que o Batman ganha a alcunha de Cavaleiro das Trevas. Então é um Batman mais velho, mais violento, é um Batman mais perturbado, e é um Batman que vai combater um sistema que está falido. O Frank Miller coloca nas páginas dessas histórias em quadrinhos uma crítica muito grande, ao fim do estado de bem-estar social nos Estados Unidos durante o governo Reagan. Então a gente vai ter o Superman como um defensor dos ideais dos Estados Unidos, o Superman como esse cara que vai caminhar ao lado do Ronald Reagan, e você tem o Batman que vai caminhar em lado oposto, tentando chamar atenção para esse estado de bem-estar social que foi abandonado pelo governo. Então esse é um exemplo, né? Você pega uma história como essa, e normalmente ela passa batido. A gente lê, a gente curte, porque eu sou muito fã do Batman, então você lê, você curte, é a história que muda o Batman, que de certa forma transita ali do fim da Era de Prata para a Era de Bronze, da Era de Bronze para mais contemporânea, é um marco ali nesse meio termo, e você tem um olhar só da história em si, e você não consegue perceber o pano de fundo que ela traz. Então é uma história que é um marco dentro dessa transformação nos anos 80, né? E a gente tem muitos outros arcos, né? Talvez aí um dos mais recentes e mais famosos que a gente teve foi o do Guerra Civil, né? Que acabou virando filme, inclusive da Marvel. O Guerra Civil, nos quadrinhos, ele discute o 11 de setembro. Então, se você pegar a narrativa do 11 de setembro, você vai ver ela perfeitamente na história em quadrinhos do Guerra Civil. Então, como que isso acabou impactando e como a Marvel soube trabalhar, né, com esse 11 de setembro através dos quadrinhos a partir dessa história, né? Entendi. É tipo, se for como as histórias, para o pessoal entender um pouco mais, eu vejo muitas histórias em quadrinhos como se fossem, ao longo, né, da história, as parábolas, só que de fatos históricos, né? Então eu pego um fato histórico e eu crio uma vertente, e eu passo, eu como autor escrevendo, né, falando agora, eu passo a minha cosmovisão dentro daquilo ali, né, dentro da história em quadrinho, aquilo que eu vejo, que eu de repente, que nem nós temos aí a própria história do Batman, do Frank Miller. Para mim essa é a melhor fase do Batman, na verdade, né, em questão de fato histórico mesmo, quando ele começa a lutar contra um sistema corrompido, né, e um sistema caído. Isso pra mim me chama muito a atenção, né, porque na hora que eu terminei de ler, eu falei assim, cara, é o que nós estamos vivendo, né, na nossa atualidade, muitos querendo um sistema totalmente corrompido, né, um sistema que eu falo mesmo, um sistema político, aquilo que nós vivemos, enfim, tanto que eu acredito que seja até a fórmula que fez o sucesso do Doutrinador, por exemplo, né? Que é o nosso super-herói brasileiro, que foi a fórmula da época. É claro que houve a questão dele se posicionar politicamente, e aí houve uma questão que envolveu outras situações que não vem ao caso abordar, mas enfim, foi a fórmula inicial que deu certo, né? Que porque o Doutrinador fazia o que muito das pessoas queria fazer, né? E é basicamente isso lá com o Batman, né? O Batman estava fazendo aquilo que a sociedade queria fazer, né? E aí dentro disso, falando ainda de quadrinhos, o que eu queria que você compartilhasse conosco dentro dos quadrinhos cristãos aí, né? O que falta dentro do... Porque assim, a gente vê muitos quadrinhos bons, de qualidade, só que falta alguma coisa, né? Falta ainda, né? Para que ganhe uma força, tipo um Cavaleiro das Trevas. E aí, para que aqueles que estão nos acompanhando possam entender, para começar a formar, porque nós temos aqui produtores que estão nos acompanhando, qual é a fórmula que falta, né, dentro desse fato histórico, de realmente criar uma história em quadrinhos que tem uma temática cristã, que tem uma relevância. Que você vê que falta nisso? Ou
né? Se quiser também ressaltar quais são as qualidades que você já viu e, enfim, né? O que você, como historiador, vê nesse tempo, né? Porque, querendo ou não, o quadrinho cristão acaba sendo novo perto, né? Da história dos quadrinhos normais, né? Superman é lá de trás, né, meu? É muito antigo, né? E perto do que nós temos da cultura dos quadrinhos cristãos. Mas eu queria que você compartilhasse o que você vê, o que falta, né, nesse mercado. Eu acho que você tocou num ponto que já dá para começar a pensar em várias coisas. O quadrinho cristão ele é algo mais recente. Então a gente está falando de história em quadrinhos. Se eu for levar em conta, tem uma briga ali para ver qual foi o primeiro quadrinho lançado e tal, mas meio que um consenso aqui no Ocidente se chega ali que é o Yellow Kid, né, as histórias do Yellow Kid, um jornal dos Estados Unidos lá no começo do século passado. Sim. Então você está falando de algo que já tem mais de um século. Então os quadrinhos ele tem mais de um século. Se eu for pegar os heróis que são mais comentados, mais vendidos, eu tenho um Superman e um Batman com mais de 80 anos. Consolidados com mais de 80 anos. Eu tenho então, e depois vem Mulher Maravilha, enfim, e todos esses outros aí na esteira desses dois primeiros. Então a gente tem algo que já está consolidado, que já faz parte da cultura, que já faz parte de uma tradição em alguns locais, de personagens que dialogam com a realidade. Eu penso que o quadrinho cristão, ele, se for comparado com o quadrinho secular e o quadrinho normal, ele está começando a engatinhar. A gente tem muita coisa boa sendo produzida para criança. Isso é uma coisa que eu acho fantástico, cara. A gente tem muito material legal. Eu me lembro da minha infância, era o Esmilinguido, cara. Eu cresci com meu pai contando as historinhas do Esmilinguido. O Esmilinguido era uma história em quadrinho para criança. Então, muitos versículos que eu aprendi, muitos conceitos que eu aprendi através da leitura do Esmilinguido. E aí depois, eu me lembro na adolescência que meu pai comprou para mim, eram 3 volumes da vida de Paulo. E era um quadrinho com uma pegada já mais adulta, né? Não era mais aquela coisa infantil. E eu aprendi sobre as viagens missionárias de Paulo a partir daqueles 3 volumes daquelas histórias em quadrinhos. Mas você não acha isso, cara. É muito... talvez ali quadrinho para adolescente, para o próprio público adulto, uma jovem adulto, você não consegue encontrar algo, né, que chame a atenção, que desperte a atenção dele. Tem muita coisa que é pautada na própria Bíblia. Então eu acho muito legal quando você pega uma história da Bíblia e você transforma ela num quadrinho. Você dá uma repaginada nela, você dá um outro olhar, um olhar mais moderno. É como você tem feito nos seus trabalhos, eu acho isso fantástico. É muito legal quando você tira um pouco daquele olhar, daquela coisa mais maçante que você viu a vida inteira, o que você imaginou a vida inteira, e você dá uma repaginada nela. Mas eu acho que falta um pouco a gente sair sair um pouco da Bíblia e começar de fato com as parábolas. Eu acho que a gente pode começar a olhar para aquilo que nós estamos vivendo, quais são os anseios e as necessidades que nós temos nos dias de hoje, e a gente precisa começar a trabalhar com isso. Então, olhando os quadrinhos, como pesquisador, eu vejo muito pouco disso. São poucas histórias que eu tenho em que eu vou trabalhar um contexto político mesmo, né? Por que não? Acho que nós temos capacidade de pegar um profeta Daniel e discutir política com ele. Nós podemos pegar e olhar para o sistema político que nós vivemos no mundo de hoje e fazer uma discussão política entre ele e Daniel. A gente pode fazer isso, a gente pode começar a criar essas pontes entre a Bíblia e aquilo que nós vivemos no mundo real, no mundo atual, perdão. Então eu acho que falta isso, falta esse diálogo. Os nossos quadrinhos, eles continuam, o Brasil já como eu comentei agora há pouco, ele já tem esse olhar do quadrinho ser coisa para criança. Aí a gente olha para os quadrinhos bíblicos, a grande maioria são, ou pelo menos os que vendem bastante, são para crianças. Então a gente não consegue crescer com eles. Então acho que esse é um dos problemas que eu vejo que nós temos. Nós precisamos de histórias mais adultas que discutam
as questões do nosso tempo, que discutam os problemas da nossa sociedade com esse olhar cristão. A gente tem séries que estouram na televisão. Por quê? Porque está discutindo um problema da sociedade atual. Então, por que nós cristãos não podemos fazer isso? Nós podemos e nós devemos fazer isso. Várias vezes, quando eu sou convidado, até essa semana agora, eu vou estar falando em algumas escolas sobre a questão do Pantera Negra, por causa da Semana da Consciência Negra. Então, quantas vezes eu estou num local falando sobre isso e eu percebo que tem aquele gancho, para falar do Martin Luther King, para falar do movimento negro, mas para mostrar que o Martin Luther King ele era um cristão envolvido numa questão política. Ele fez disso parte da vida dele. Então, acho que falta um pouco disso, da gente ter essa ousadia, de pegar um contexto nosso e trabalhar ele com esse olhar cristão. Eu acho que com isso nós alcançaríamos um público adolescente que se tornariam leitores fiéis na sua juventude também. Que é mais ou menos o que acaba acontecendo. Quando você começa a ler um quadrinho, que eu acho, eu cito sempre o exemplo do Maurício de Souza, ele tem os gibis e ele criou a Turma da Mônica Jovem. Então ele garantiu o público infantil e o público adolescente. Então eles continuam lendo, e agora com esse selo do Maurício, do graphic novel deles, eles estão pegando um público mais jovem, mais adulto. Então eles entenderam que, eu preciso continuar vendendo, eu preciso continuar cativando o meu público. Como eu faço isso? Discutindo a linguagem deles de acordo com a idade de cada um. Eu acho que essa é uma das coisas que ainda falta um pouco, pensando no quadrinho cristão. Legal, é interessante isso que você está falando, porque é uma das preocupações que eu tenho tido na hora de produzir os quadrinhos da Comic GR, de criar um selo infantil, um selo mais jovem e um selo mais adulto. Tanto que o próximo quadrinho que vai sair agora vai ser Gueto, um selo Black Label para maiores de 18 anos, e que eu quero contar não só a questão cosmovisão cristã, mas uma vida que é pouco tratada nos quadrinhos no Brasil. Eu senti essa necessidade que é os quadrinhos do gueto, sabe? A voz de quem vive nas periferias, e eu vivi muito isso, então eu quero transparecer isso para os quadrinhos. E lá também eu quero contar um pouco de como que eu me encontrei com Jesus sem estar dentro de uma igreja, sabe? Não quero enfiar isso goela abaixo, porque não foi assim comigo. Eu me encontrei com Jesus no meio da rua, eu estava traficando e me encontrei com Jesus, Então eu quero compartilhar dessa experiência, mas isso que você está falando é tão importante, porque aqueles que estão nos acompanhando, é uma das coisas que eu, inclusive, sem você saber, foi uma das coisas que o Levi disse, porque eu perguntei para ele o que falta no comércio de quadrinhos nacional, E aí ele falou uma coisa que é basicamente o que você disse, o artista tem que sair daqui e começar a enxergar um pouco além, porque o cara quer só enxergar aquilo, então aí não cai só mais na questão dos quadrinhos cristãos, porque se o mercado nacional já está assim, o cristão ainda vai e fecha mais ainda, estreita mais ainda a visão, e aí a gente continua nessa bola de neve que nós estamos em questão de leitores mesmo. Esse selo que você falou do Maurício de Souza, sensacional. Um dos melhores quadrinhos que eu comprei deles foi o Capitão Feio, velho. Capitão Feio que saiu nessa versão, tá muito doido, sabe? Muito bom. A qualidade dos desenhos, a qualidade da arte que é mostrada e a história em si, dele se conhecendo como um herói e tal, cara, é muito bom. Sensacional. Muito bom. É uma das mais bonitas que eu tenho algumas aqui. Essa do Capitão Feio, ela é tocante, ela é sensacional. Cara. Exato. Então eu sinto como um produtor falta disso, e é por isso que realmente eu tenho trabalhado em cima disso. E você que está nos acompanhando, que é produtor de quadrinhos, tenta procurar isso, abre a mente, É uma das coisas, sabe, é legal ter as histórias, que nem você disse, de ter a história da Bíblia, e eu confesso que, assim, Overcoming Fear tem alcançado lugares inimagináveis. Quando chega na mão
de um cara que não é cristão, ele fala, cara, eu não tinha coragem de ler a Bíblia, mas isso daqui eu leio, cara, pra mim é gratificante. Porque era isso que eu queria ocasionar com esse quadrinho, né? Não criar uma barreira, mas abrir fronteiras, né? E isso tem sido muito bom. Uma coisa só, te interrompendo, uma coisa que eu acho legal, né, no Overcoming Fear é que você deu uma repaginada. Cara, que assim, o cara que olha pra tua arte, não tem como ele não gostar daquilo que ele está vendo, porque é uma arte atual, né? Então você conseguiu, acho que Deus, te trouxe ali à mente algo de assim, cara, faz isso que a galera vai curtir. E você fez algo realmente assim, é um traço lindo de uma história bíblica, mas repaginada, atualizada, que de fato as pessoas leem. Eu dou glória a Deus pela tua vida e por isso que você tem feito, meu irmão. Amém, amém. E aí, a gente já está começando a caminhar para os momentos finais, mas eu queria que você compartilhasse conosco qual, assim, um arco que a gente falou aí dos X-Men e tal, do Batman, mas tem algum que eles trataram tanto o assunto quanto o sistema político, o outro quanto a inclusão social, porque assim, eu vejo que o quadrinho lá fora, e é por isso que às vezes aqui é pouco entendido, por exemplo, o beijo do John Kent, né? Virou uma polêmica, né? Mas ninguém vê a diferença, que nem a DC Comics, ela está com o selo ela tem o selo dos quadrinhos normais, né? Tem o selo Kids e agora eles estão com o selo LGBTQI+, né, que é para tratar desse tipo de assunto, é inclusão, é a filosofia da empresa, né? E aí as pessoas se escandalizam com isso, mas o que eu vejo é que assim, elas não veem que eles estão tentando trazer a ideologia deles, né? Enfim, né? Eles querem fazer essa inclusão, não é de hoje que isso acontece em todos os quadrinhos. Nós já vimos outros super-heróis casando, né? Tendo a própria... como que chama aquela azul da X-Men? Eu esqueci o nome. A Mística. A Mística, ela também foi homoafetiva, né? Teve lá um caso com, eu não me recordo agora com quem eu também não me lembro, mas ela teve um caso com uma outra personagem, eu não lembro se foi a Vampira. Se eu não me engano, a Era Venenosa também já teve um caso. Isso, enfim, né? E aí eu vejo, por exemplo, essa escandalização com tudo isso, mas muita gente não vê que é uma questão histórica, né? Eles estão tentando dar voz àquilo. Isso lá fora, os quadrinhos têm essa questão, né, de dar voz ao povo, né, àquilo que eles estão passando, né, tem lá o tempo da inclusão do racismo e tal, né, da diferença social, e aí é uma questão também americana, né, que se retrata pouco aqui no Brasil. A gente importa aqueles quadrinhos de lá, então eles estão relatando as coisas de lá, né? Que estão vivendo, que acaba refletindo no mundo, né? Eles são, inclusive, são a potência, né? Enfim. Sim. Mas assim, eu queria que você compartilhasse conosco quais outros quadrinhos tiveram esse mesmo poder, assim, de dar voz ao povo, sabe? Que relata alguma coisa que nem tem também dentro dos quadrinhos, é isso que eu fico meio macho, sabe? Que relatam, por exemplo, princípios bíblicos, né? E não é falado, né? Da mesma forma. Eu vejo que nós estamos num tempo assim, eu não concordo com isso, então aí eu espalho para todo mundo o que eu não concordo, mas eu não espalho para todo mundo aquilo que é legal, por exemplo, né? Mas enfim, eu queria que você compartilhasse conosco quais outros quadrinhos tiveram esses mesmos poderes, essas mesmas forças, sabe, que o Pantera Negra teve, que o X-Men teve, e o porquê disso, né? Eles tiveram essa força, mas por que eles tiveram essa força? Eu acho que o grande pontapé para dessa força para eles foi deles terem essa ousadia de pegarem um assunto tão delicado na sociedade
e resolver jogar ele para os quadrinhos, né? E essa é uma diferença muito importante, né, para quem não se atenta a isso. A DC Comics e a Marvel, elas têm uma linha diferente de pensar a sociedade. A DC trabalha muito mais com uma questão quase utópica. Então, os personagens da DC são quase que deuses, né? O Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, a Lanterna Verde. Então, você tem personagens que realmente não são nem da Terra e fazem parte dessa proteção e tal. E eles não têm. Você tem Gotham, você tem Metrópolis, você não tem, como a Marvel, por exemplo, Nova York, né? O Homem-Aranha está lá no meio, o Homem de Ferro. Então você está lidando com personagens que a Marvel faz e ela traz para o mundo real. Então acho que a discussão da Marvel é mundo real. A Marvel discute, por exemplo, em um dos seus arcos, o problema do alcoolismo através do Homem de Ferro. Então eles têm lá uma história em que o Homem de Ferro está acabado, né? O Tony Stark, ele está acabado, destruído por conta do alcoolismo. Então os personagens, o grande problema na Marvel não é o herói, é o personagem por trás do herói, é quem ele é. É um Tony Stark alcoólatra, é um cara que é um canalha, um cara que ele é vendido, onde ele tem mais... o Tony Stark do cinema é um cara gente boa pra caramba. Todo mundo gosta dele. Agora, se você lê nos quadrinhos, ele já entregou a galera várias vezes por posição política, por dinheiro. Então é um cara totalmente diferente. Por quê? Porque ele é humano. Porque ele está lá pelo dinheiro. Porque ele tem um problema com o pai. Porque ele tem uma relação abusiva com as mulheres. Então você leva para essa história, ou para essas histórias, esses marcos. Você teve... eu não me lembro agora, se eu não me engano foi Ronald Reagan, que eles lançaram uma campanha contra drogas nos Estados Unidos. E eles pediram para que o Homem-Aranha fizesse parte dessa campanha. Então a Marvel encomendou algumas histórias do Homem-Aranha, em que ele tinha um amigo, o Peter Parker tinha um amigo que se envolveu com drogas, e ele precisava salvar o amigo dele dessa perdição que as drogas eram. Então você tem um arco de histórias do Homem-Aranha falando sobre a questão das drogas. Então você tem vários arcos que a Marvel fez, alguns maiores, outros menores, discutindo essas questões políticas. E eu quero destacar, eu poderia falar de outros arcos assim desses heróis, mas eu quero destacar uma história desse selo da Maurício de Souza Produções, desses graphic novels, que é uma história do Jotalhão. Como é que é o nome dessa história? Você procurar ali, do Jotalhão, é uma das primeiras histórias ali dele, eu esqueci aqui, me perdoe, esqueci o nome dessa história, em que você discute, nessa história do Jotalhão, questões como os abusos do capitalismo, as consequências e as mazelas do capitalismo, você discute o golpe de Estado, você discute a miséria da população, vivendo em volta você não tem emprego, você passa fome, como é que os bichos da floresta sobrevivem com tudo isso. Você discute desmatamento, você discute uma série de questões a partir dessa história do Jotalhão. Então você pega uma história como essa, você está discutindo um contexto da política brasileira a partir dessa história. Então a história chama A Muralha. Então você tem nessa história algo relatando, discutindo a política brasileira de uma forma brilhante. Então eu sempre recomendo essa história quando alguém me pergunta algum quadrinho nacional que discute política no Brasil. Pode ler esse quadrinho porque ele vai discutir um pouco disso. Inclusive nos tempos que nós vivemos, com tanta gente passando fome, desemprego, inflação. Então essa história mostra um pouco disso aí. O quanto a ganância do homem ela vai minando a sociedade, e o quanto o capitalismo faz mal, o quanto as pessoas dependem desse sistema e o quanto os políticos não dão a mínima para o povo. Então é uma história que ela é muito interessante, e ela aborda diretamente essas questões aqui, que é daquilo que nós temos passado. Então é uma história que eu sempre gosto de recomendar, uma história nacional para vocês que curtem.
E aí esses quadrinhos internacionais, né, você tem muita história, né? Você tem um arco do Homem-Aranha do 11 de setembro. Então a primeira capa do Homem-Aranha depois do 11 de setembro era toda preta, né? Então não tinha nada escrito, não tinha nada publicado, né, em questão ao luto. O Homem-Aranha participando da reconstrução da cidade. Então você tem, se você pesquisar, cada personagem ele tem ali um arco que vai discutir em algum momento, algum contexto político dos Estados Unidos ou até mesmo internacional, como a Guerra Fria, né, que você vai ter ali em Watchmen, por exemplo. Né? Não, isso daí é tão interessante que você estava falando. E aí quando você falou do Homem de Ferro, eu acho que a grande mensagem que eu captei do Homem de Ferro em Guerra Civil foi de um homem que faz tudo só para vencer, independente de quem esteja do lado dele. Que no final lá ele faz aliança com os vilões, né? Que ele vai com o Caveira, o doutrinador, não, como que é que chama o Justiceiro? Não, o treinador lá, o inimigo da Viúva Negra, esqueci o nome, que ele tem a caveira, ele é caveira, esqueci o nome dele, como que chama? É doutrinador, eu acho que não é? Acho que é doutrinador. Eu não me recordo agora, mas enfim, ele se alia a ele, e aí a intenção dele já não é mais colocar a lei, né? O negócio dele é ganhar do Capitão América, né? Ele já Exatamente. se junta com os inimigos, né, que assinou o contrato, não quer saber se o que ele fez do passado, e ele só quer vencer do Capitão América. Essa foi a mensagem que ele me deu. E ainda quando o Capitão América se entrega, né, que ele vai preso, cara, aquela cena dele preso, eu falei, cara, né, nós estamos vivendo isso, sabe? Pessoas que não estão nem aí com quem tá do lado. E aí isso trazendo para o Evangelho, tem muitos líderes que não estão nem aí com quem está do lado dele, o que as pessoas fazem. O importante é fazer o que eles precisam, né? Essa foi a mensagem que eu tirei, assim, né, de Guerra Civil. E é muito forte, né, cara? Se eu não me engano, é o treinador, o vilão da Viúva Negra. Isso, que é o que tem a caveira lá, né? É treinador. Isso. Acho que é o treinador. Isso. E a história que eu citei do Homem de Ferro, né, com problema de alcoolismo, é o demônio da garrafa. Então é uma história muito legal, né, que retrata esse problema, né? A gente tem o Diabo da Guarda, do Demolidor. O Demolidor é um personagem católico, fervoroso ali. Então ele tem dilemas espirituais ao longo das suas histórias. O Diabo da Guarda é uma história interessantíssima, porque ele está numa crise de fé. Então ele começa a mostrar aquilo que eu, enquanto cristão, posso ter. Quais as crises que eu tenho. Por que Deus permite que a maldade aconteça? Por que é isso? Por que aquilo? Então ele traz tudo aquilo à tona, e você começa a olhar para aquela história e você vai se identificando naquela história. Você tem nos X-Men o Noturno, né, que é mais católico que o Demolidor, que anda com um terço, que é um cara que ele não burla a lei, ele não faz nada que vá de contra os princípios dele, é um cara que não negocia a fé. Cara, eu preciso ser mais noturno, eu preciso aprender com esse cara, que é um cara que não negocia a fé dele de jeito nenhum. Então eu tenho o jeito certo e o jeito errado. O jeito errado é contra os meus princípios, então eu não faço. Mas esse outro não vai dar certo, então não vou fazer. Então é um cara que realmente você discute muitas relações da fé. Sim. A partir daí. Então é bem interessante isso, né? Sim, esse toque que você falou do Homem de Ferro, né? O próprio Capitão América, né? Que é um líder nato. Né? Se você pegar para discutir, você pega ali os princípios da liderança de Cristo, de Paulo, você vai ver praticamente tudo aquilo no Capitão América. Então você consegue fazer um paralelo dessas discussões com o Capitão América. Então é bem interessante quando você começa a ficar atento para tudo isso, né? É verdade. Edu, a gente já chegou nos finais, né? É muito bom estar conversando com você. Se deixasse a gente ir embora aqui, porque são assuntos que me atraem muito, né? Porque eu gosto muito de quadrinhos, né? É claro que um tempo da minha vida os quadrinhos saíram da minha vida por causa do meu uso de droga que eu tive, né, meus problemas, e isso interrompeu isso, né? Mas eu sempre gostei de quadrinhos, sempre, desde pequeno.
né? Eu acompanho, faço mesmo essa trajetória de Turma da Mônica jovem, e vindo para Homem-Aranha depois, né? Porque já comecei a caminhar para esse tipo de quadrinho, né? Homem-Aranha, Batman, que são os meus dois preferidos. Batman e Homem-Aranha, para mim, eu me identifico com ambos, né? Então, para mim, o Batman apareceu na minha vida depois que eu estava adulto, né? E aí eu comecei a me identificar com ele com algumas situações. Mas o Homem-Aranha, na minha infância, totalmente, na minha juventude, totalmente me identificava com ele, né? E aí, a gente chegando nesses finais, eu queria que você compartilhasse com o pessoal. Você falou do seu livro, tem à venda, como que o pessoal te encontra o seu livro, vai sair o 2, não vai? Conta aí pra nós. Cara, o livro, ainda temos alguns exemplares do primeiro. Nós tivemos um problema, né, por conta da pandemia. O servidor que estava ali, o site das vendas, ele acho que faliu, o cara saiu fora, a gente perdeu, né, a gente não voltou ainda com as vendas online. Então você encontra o livro direto comigo, né? Até deixei ali o @11edumolina, que é o meu Instagram. Então você pode me procurar lá, me chama lá no direct, a gente conversa. Como eu falei, é um livro em que eu tento quebrar essa ideia de que nós somos heróis, né? Então nós somos vilões. Então eu discuto com o Sauron, por exemplo, aquelas relações de poder, como o poder corrompe o homem. Com o Darth Vader eu faço uma discussão mais de nós mesmos, né? Como o nosso eu, ele acaba nos atrapalhando na nossa relação com Cristo. E quando eu falo do Coringa, eu estou discutindo a questão de caráter, como o nosso caráter precisa ser transformado, à imagem de Cristo, né? Então é um livro pequeno, tá? Tem ali cerca de 90 páginas, é fácil, rápido de ler. Então o preço atual dele é R$20. Para você que comprar aqui na XCOM, só mandar, o frete é grátis, a gente faz ali um incentivo para vocês. Então compra, fala que você viu na XCOM, e aí a gente dá esse brinde para você aí na leitura com frete grátis. Então é basicamente isso. O 2, né, nós estamos em produção, então vai ter uma continuação sim, inclusive com o Simval, com o pessoal da 100% Cristão. Já era para estar pronto, mas por causa da pandemia e uma série de problemas aí, a gente acabou dando uma interrompida na produção dele, mas estamos retomando e creio aí que em breve, pro ano que vem, tem a continuação do Eu Vilão aí pra gente discutir outros tantos vilões, né? Dessa vez agora, ao invés de 3, nós chutamos lá para 12, né? São 12 vilões que a gente vai acabar discutindo com vocês aí. Legal, Edu, muito obrigado mais uma vez. Nós da XCOM aqui agradecemos a sua presença. E vocês que estão nos acompanhando aí, não se esqueça de like, compartilhe, se inscreva. Lá no nosso site tem um link que você vai clicar e cai direto no Instagram do Edu. Então você entra lá, clica, vai cair direto no Instagram dele, se inscreva, procura ele lá. Tá bom, gente? Muito obrigado, Edu, mais uma vez, obrigado. Marcos, obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe e vocês tenham um bom evento.